No meu mundo ideal, tá? Eu acharia incrível, o máximo, que os pais brasileiros realmente fossem capazes de educar bem os seus filhos. Mas a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos um país miserável, em que os pais são péssimos tomadores de decisões, eles são negligentes, muitos são violentos, eles não ligam para os próprios filhos. Inclusive, muitos deles usam do próprio celular para não cuidar dos filhos. Então, eles entregam um celular para os próprios filhos, para que eles fiquem entretidos lá e eles não fazem nada. Ficam o dia inteiro numa rede social, vão na vizinha, vão em qualquer outro lugar, enfim, para se divertir e se entreter, e os filhos passam o dia inteiro nisso aqui. Escreve, fica mais lindo. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu diria para mim mesmo? Aprenda inglês o mais rápido possível. And don't fuck it up. Aprenda com a BeWay. As aulas são extremamente interativas e te desafiam o tempo todo. Seu eu do futuro vai te agradecer. Antes, eu era super a favor do uso do celular em sala de aula, das tecnologias e tal. Mas isso também foi baseado em muito por uma mentalidade, assim, mais aberta e receptiva, né? Mais, como eu poderia dizer, afeita e simpática àquilo que é diferente, o que é novo, assim, que eu acredito que poderia melhorar realmente no aprendizado. Mas, assim, ó, tem um autor que ele escreveu e publicou recentemente o livro chamado A Geração da Ansiedade, que é o Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo que é muito respeitado atualmente e que ele tem falado e muito sobre o perigo do uso das tecnologias por crianças e adolescentes. E em larga escala, entendeu? Não somente na escola, mas também em casa. E ele trata nesse livro que, assim, os danos que são causados pelo uso do celular nas escolas e também em casa, as crianças e adolescentes, é muito grande, entende? Então, assim, eu entendo, né, em relação a realmente reconhecer os direitos dos adolescentes e das crianças, eu concordo plenamente. Mas aí, nesse ponto, mais uma vez, eu até vou trazer aquilo que eu falei antes. Políticas baseadas em evidências. E as evidências que nós temos é que existem muitas desvantagens e implicações negativas na vida, tanto das crianças quanto dos adolescentes, justamente pelo consumo excessivo de celular, inclusive em sala de aula. Recentemente, até sancionaram uma lei na Austrália proibindo os adolescentes do uso de redes sociais até os 16 anos de idade. Eu achei isso excelente. Porque o uso das redes sociais desde muito cedo acaba também gerando muito desconforto estético nas meninas cada vez mais cedo, desenvolve anorexia, bulimia, nos guris que desenvolve vigorexia também, acabam se expondo sexualmente quando ainda são muito jovens, acabam sendo vulneráveis a abuso sexual, abuso psicológico, se tornam dependentes das redes sociais também, porque ainda estão em fase de formação e buscam essa validação social, alguns até mesmo são radicalizados politicamente. Então, na minha percepção, é positivo. Além de que, bizarramente, nós já temos casos de alunos que estão viciados em tigrinho nas escolas. Eles estão no recreio, no intervalo, até mesmo durante a aula, apostando, jogando. Sim. Eu acho que tá aí um ponto que a gente concorda muito. Eu acho que o celular, ele é muito maléfico, principalmente para as crianças. Muito, muito, muito. Eles não têm aquele autocontrole ainda que pessoas adultas têm. Concordo. Pessoas adultas já não têm. Tá tendo, né? Crianças e adolescentes têm muito menos. Eu concordo plenamente. O único ponto que me faz debater a lei é justamente porque eu concordo 100% com o que você disse, só que eu acho que quem tem que ser o responsável por educar a criança é o pai, entende? É a mãe. Entendo. Então, quem tem que tirar o celular do filho é o pai e a mãe. A escola não tem poder para isso. Entendeu? Enquanto eu, defensor dos jovens, eu tenho que falar a verdade. Ó, a escola não pode pegar teu celular. Mas no meu vídeo eu deixei claro, você, pai, faça. Se você entender que aquilo é saudável pro teu filho, tire o celular. Sabe? Dê um tapa na bunda dele. Agora, eu também não vou falar que o professor pode dar um tapa na bunda do seu filho, porque não pode. Você, pai, tem o direito e deveria controlar o tanto que o teu filho usa o celular, principalmente quando criança. Quando eu fui criança eu não tive celular, já acho que ninguém tem que ter, porque eu não morri por isso, acho que ninguém vai. Mas a única coisa que eu sempre trago em relação a esse tema é, os pais podem fazer algo que a escola não pode. Entende? Então, se alguém falar pra escola, pô, me dá teu celular, cara, não dá porque tá errado. E a gente não pode ficar normalizando aquilo que é errado. Porque, não, realmente, a escola não pode pegar teu celular, não pode colocar em caixa, não pode... O jovem, ele tem direito à comunicação, por exemplo. Ele tem o direito à propriedade garantido pela Constituição. Então, tem a lei a respeito também da tomada de celular por policiais e juízes. A escola não tem poder de juiz. Então, o único ponto que eu trago é sempre o seguinte, os pais podem fazer algo que a escola não pode.
E eu sempre vou defender o direito do aluno e falar, cara, seguinte, siga a lei, como eu falei no vídeo, siga a lei. E outra coisa, se o pai quiser pegar teu celular, brother, você precisa obedecer ele, mas a escola não tem poder pra isso. Entende? Esse é o meu ponto. Então, no sentido jurídico mesmo, eu até acho que realmente fica mais complicado, porque tu teria que mexer em muitas outras coisas, né? Aí, na minha percepção, seria um modo, talvez, de reduzir danos, é justamente proibir o uso de redes sociais até determinada idade. Mas, assim, qualquer rede social. Aí entra Twitch, existe o Facebook, o Instagram, TikTok, tem aquela outra que é mais diferentona. Como é que é o nome? Kawaii? Kawaii. Não, tem a Kawaii, mas é uma que é só de perguntas, etc. Agora eu não tô conseguindo lembrar. Não, eu realmente não lembro qual que é. Mas enfim, ela não é tão conhecida. Eu penso que todos deveriam chegar e tentar abrir uma conta da mesma forma que tu tenta abrir uma conta num banco. Tu tem que fazer o reconhecimento facial, tu tem que enviar teus documentos, tu tem que dizer quantos anos tu tem, etc. Aí, depois que tu tem, sei lá, 16 ou 18 anos, aí ok, tu pode fazer a sua rede social. Antes, proibido. Não pode ter rede social antes disso. Agora, uma coisa, sobre o que ele trouxe ali, né, de que o ideal seria que os pais somente tivessem esse controle. No meu mundo ideal, tá, eu acharia incrível, o máximo, que os pais brasileiros realmente fossem capazes de educar bem os seus filhos. Mas a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos um país miserável, em que os pais são péssimos tomadores de decisões, eles são negligentes, muitos são violentos, eles não ligam para os próprios filhos, inclusive muitos deles usam do próprio celular para não cuidar dos filhos. Então eles entregam um celular para os próprios filhos, para que eles fiquem entretidos lá e eles não fazem nada. Ficam o dia inteiro numa rede social, vão na vizinha, vão em qualquer outro lugar, enfim, para se divertir e se entreter, e os filhos passam o dia inteiro nisso aqui. Isso tem danos irreparáveis cognitivos, isso afeta o QI, o desenvolvimento, isso também acaba gerando ansiedade, depressão, angústia. Ok, legal, no mundo perfeito, ok, nós poderíamos vender drogas e as pessoas não se viciariam nelas, mas a gente sabe que não é assim. Né? Partindo do pressuposto que as pessoas deveriam ter seus direitos individuais reconhecidos, emancipados, e que, portanto, elas poderiam fazer o que elas quisessem, ok, elas poderiam fazer o que quisessem, de fato, poderiam usar droga, poderiam usar crack, cocaína, etc. Mas a gente sabe que isso tem implicação social. E, inclusive, esse tipo de coisa também tem implicação social. Lá na frente vão ser jovens mais angustiados, mais ansiosos, mais deprimidos, mais incapazes de tomar decisões, vão ser trabalhadores piores, mais improdutivos. Assim, eu acho, tá, nesse aspecto, na minha maior divergência, é que no mundo ideal, isso aconteceria. Mas a gente não vive nesse mundo ideal. E aí, mais uma vez, eu tô me pautando no que é evidencial, no que nós temos empiricamente. Os pais brasileiros são bons pais no geral? Eu não acho que são. E qual é a sua sugestão para o papel da escola nessa educação? Especificamente nesse caso, eu sou contra. Botou os pés dentro da escola, não usa celular. Pega na volta, pega na saída. Acabou. Esse é meu ponto. Antes não pode. Eu acho que isso infringe a lei. A gente não pode fazer isso. Porque o celular é uma propriedade do aluno, a Constituição garante o direito à propriedade, a Constituição garante o direito à comunicação, por exemplo, e a gente fala, tem muitas pessoas que falam, eu acho que é um argumento válido, pô, antigamente os pais ligavam na escola para falar com o filho, tudo bem, só que hoje a gente tem instituições de ensino com 5 mil alunos. Mas você concorda, Bruno, que o professor vai tomar o celular do aluno se ele estiver usando no horário de aula, e aí ele tá errado? Então, ele tá errado, só que essa medida de punição o professor não pode tomar. Entende? Esse é meu ponto. A punição tem que ser outra. Tem que ser outra. Eu acho que tem que ter punição, sim. Eu acho que o professor tem sim que tirar da sala. O professor tem sim que advertir o aluno. Falar, cara, você tá errado, você tá descumprindo a lei, sai da minha sala. Nessa sala mando eu sou o professor, sai da sala agora. Mandar pra direção, dar advertência, dar suspensão, chama o pai pra conversar. O único ponto que eu não concordo é em tirar o celular do aluno, porque isso é contra a lei. Entende? A gente não pode, a Constituição garante o direito à comunicação. Então, retomando, se hoje a gente fala assim, bom, você não pode atender o telefonema da tua mãe. Quantos alunos a mãe vai precisar falar com ele? Então, a primeira coisa, a linha da escola vai acabar. Imagina o quanto de ligação que não vai ter a mais numa escola, porque hoje é o seguinte, pô pai, tô aqui na escola, ó, aconteceu tal coisa. O pai, ele precisa se comunicar com o filho. Principalmente porque
muitos alunos voltam sozinhos para casa, precisam se comunicar com os pais. Então, se a escola fala, ó, você não pode nem... Tem escola dizendo que não pode nem levar o celular para a escola, entendeu? Então, pô, como é que o aluno que volta sozinho de transporte, por exemplo, ele vai falar, ó, mãe, tô bem, tô vivo, ó, tá tudo No certo. intervalo, o aluno poderia usar? A lei não permite, eu discordo. Eu acho que assim, o... Acho que no intervalo poderia, Na minha né? percepção, o intervalo, ok, É, ok. exatamente. Eu até tava conversando com a minha mãe esses dias e eu falei, cara, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, então no intervalo eu raramente mexo no celular. Tava conversando com a galera, trocando uma ideia, jogando bola, que seja. Embora muito mal, mas eu tentava chutar a bola. Mas tinha gente que ficava no celular. E o que aquilo atrapalha no desenvolvimento pedagógico de concordo. alguém? Eu acho que nada. Eu penso que, na verdade, atrapalha o desenvolvimento social, não pedagógico, nesse caso. É. Porque essa é uma outra coisa que o Jonathan Haidt traz no livro. Porque, atualmente, as últimas gerações, elas têm ficado muito tempo em casa e sob a tutela dos pais, prejudicando o desenvolvimento de independência, liderança e emancipação delas. Elas estão demasiadamente dependentes dos pais. Então, na verdade, ele incentiva que os pais comecem a deixar os seus filhos brincarem sozinhos com seus amigos, sem a supervisão integral deles ali o tempo todo. Eles precisam desenvolver essa independência, esse senso de liderança e de pertencimento social também. Mas assim, ó, outra coisa que eu acho que é importante, tá? Nós temos evidências de que a mera presença do celular do aluno já diminui o desempenho. Isso que é um problema. Se o celular só estiver perto, vibrando, o desempenho já cai. Então, quem é que vai estar pagando a conta nisso também? Porque se a gente pensar a longo prazo, cara, o desempenho de matemática e português no Brasil já é péssimo. Como é que isso vai ser lá na frente? Provavelmente isso vai afetar também, obviamente, o desenvolvimento cognitivo e, portanto, a capacidade produtiva de inovação e de desenvolvimento do país, sabe? Uma das funções da escola talvez também seja o desenvolvimento social, né? E talvez ali na hora do intervalo, por exemplo, o aluno não ter o contato com o celular, iria estimular ele até a convivência com os outros, interagir, exato. porque com certeza hoje, faz muito tempo que eu não entro dentro de uma escola, assim, na hora de intervalo, acho que todo mundo aqui, a gente não vai fazer isso, mas talvez se a gente frequentar ali no horário de intervalo, talvez 80% vai estar com a cara ali no celular, né? Isso Ou gera mais. vício, ansiedade, Isso a gente angústia, vê até em casa, né? Às comparação. vezes a gente tá em casa e tá acontecendo isso. Eu acho que a gente podia mudar de assunto, mas só para finalizar Claro. essa questão, Sim. quando você proíbe o jovem de usar o celular no intervalo, por exemplo, justamente alegando essa questão social, de convívio social, eu acho que isso é uma medida extremamente antiliberal, porque você tira a liberdade daquele jovem escolher se ele quer socializar ou não. Talvez aquele jovem não queira socializar, talvez aquele jovem seja autista, por exemplo, e queira ficar no celular. Mas é que nesse aspecto, eu acho que até sou bem mais paternalista. Tem muitas coisas que a gente tem que fazer, inclusive contra a nossa vontade. Porque elas são boas pra nós. Por exemplo, o exercício físico, não fumar, não usar drogas. Enfim, existem certas coisas que a gente deve ou não deve fazer, independentemente da gente ter prazer, querer isso ou não. E isso inclui ter que socializar. Infelizmente, as pessoas devem socializar, principalmente quando elas são adolescentes e crianças. São períodos muito críticos. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu diria pra mim mesmo? Aprenda inglês o mais rápido possível. And don't fuck it up. Aprenda com a BioWay. As aulas são extremamente interativas e te desafiam o tempo todo. Seu eu do futuro vai te agradecer.